Freud segue então falando de que essa hostilidade toda não impediu que a psicanálise começasse a se expandir, começasse a ser interessante, né, e fosse amplamente divulgada. Então ele fala aqui que essa hostilidade geral não pôde impedir, no entanto, que no curso da década seguinte a psicanálise se expandisse ininterruptamente em dois sentidos. Tanto geograficamente, porque ela surgia em número cada vez maior de países, e no campo das ciências humanas, pois encontrava aplicação em número sempre maior de disciplinas. Em 1909, J. Stanley Hall, presidente da Universidade Clark em Worcester, Massachusetts, convidou Freud e Jung para ministrarem uma série de conferências sobre psicanálise, que também foram amistosamente recebidas. Desde então, a psicanálise se tornou popular na América, embora justamente nesse país muita superficialidade e algum abuso se tenham ligado ao seu nome. Já em 1911, Havelock Ellis pôde constatar que a análise era exercida e cultivada não apenas na Áustria e na Suíça, mas igualmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, Índia, Canadá e Austrália. Nesse período de luta e florescimento inicial, surgiram também as publicações dedicadas exclusivamente à psicanálise. Então tinha o Anuário de Pesquisa Psicanalítica Psicopatológicas, dirigido por Bleuler e Freud, editado por Jung em 1909 e 1914, que foi suspensa com a irrupção da Grande Guerra, né? Depois tinha a Folha Central de Psicanálise, Revista Internacional de Psicanálise, e também desde 1912 a Imago, a revista fundada por Henk Sachs, voltada para a aplicação da psicanálise às ciências humanas. O grande interesse dos médicos anglo-americanos evidenciou-se em 1913, com a fundação da Psychoanalytic Review por White e Jelliffe, revista ainda hoje existente. Mais tarde, em 1920, nasceu o International Journal of Physical Analysis, uma revista internacional de psicanálise, destinada especialmente à Inglaterra, dirigida por Ernest Jones. A Internationaler Psychoanalytischer Verlag, editora psicanalítica internacional, e sua correspondência inglesa, International Psychoanalytical Press, apresentam sob o nome de Biblioteca Psicanalítica Internacional uma série contínua de publicações psicanalíticas. Naturalmente, a literatura da psicanálise não se acha apenas nessas edições periódicas, que são, em sua maioria, patrocinadas pelas associações psicanalíticas. Ela se encontra disseminada em inúmeros locais, tanto em publicações científicas como em literárias. Entre as revistas no mundo latino que dão especial atenção à psicanálise, cumpre destacar a revista de psiquiatria, dirigida por H. Delgado e Lima, Peru. Uma diferença essencial entre a segunda década da psicanálise e a primeira foi que o presente autor já não era mais o seu único defensor. Um círculo crescente de alunos e seguidores começaram a se juntar a Freud. O trabalho desses discípulos consistiu primeiramente na difusão das teorias da psicanálise, para depois lhes dar prosseguimento, completá-las, aprofundá-las e também muitas vezes confrontar as ideias do Freud. No decorrer dos anos, vários deles, como era inevitável, se afastaram. E aí nós temos Jung, por exemplo. Seguiram seus próprios caminhos, se tornaram uma oposição que parecia ameaçar a continuidade do desenvolvimento da psicanálise. Entre 1911 e 1913 foram C.G. Jung em Zurique, Alfred Adler em Viena, que com suas tentativas de reinterpretação dos fatos psicanalíticos e seus empenhos em desviar-se dos pontos de vista da psicanálise geraram alguma comoção, mas logo se verificou que essas exceções não produziam dano duradouro. O sucesso temporário que lhes veio se explica facilmente pelo fato de grande número de pessoas estar disposto a livrar-se da pressão das exigências psicanalíticas, não importando o caminho que assim lhe fosse aberto. A grande maioria dos colaboradores permaneceu firme e deu prosseguimento ao trabalho conforme as linhas indicadas. Vamos encontrar seus nomes repetidamente na exposição seguinte, bastante breve, dos resultados da psicanálise em seus vários campos de aplicação. Então, depois que Freud começou a difundir a psicanálise, teve o grupo das quartas-feiras, que havia as discussões lá com Freud, e aí Freud começou a ter os seus seguidores,
os que iam difundir a psicanálise assim como ele, os que estavam de acordo com as ideias de Freud, aqueles que trouxeram algo muito diferente, aprimoraram as ideias de Freud, aqueles que foram contrários a Freud, né? E aqueles que restituíram a psicanálise, ressuscitaram a psicanálise no período que ela estava se perdendo, que é o caso de Lacan. Lacan, o grande freudiano. A ruidosa rejeição da psicanálise por médicos em geral não pôde impedir que seus seguidores a desenvolvessem conforme a intenção original, ou seja, como uma patologia e terapia especial das neuroses, uma tarefa que mesmo hoje em dia não foi totalmente realizada, e é uma polêmica até hoje. Os inegáveis sucessos terapêuticos, que foram além de tudo o que até então se alcançara, incitavam constantemente a novos esforços, e as dificuldades que apareciam com o aprofundamento na matéria ocasionaram grandes mudanças na técnica analítica e significativas correções nas hipóteses e premissas da teoria. E aí ele segue falando, né, que o decurso da técnica da psicanálise, né, houve muitos entretantos, muitos erros, muitas pessoas muito sem conhecimento que começaram a fazer, né, então foi fugindo muitas vezes do que se era, né, como fala aqui, ó. Muitas falhas são cometidas a não se compreender esse fato, sobretudo na Inglaterra e na América. Pois, pessoas que adquiriram apenas um conhecimento literário da psicanálise acreditam-se capacitadas a empreender tratamentos analíticos. Eu já li aqui, já sei como fazer. Vou lá ficar conversando com a pessoa, pronto, entendi tudo. E a pessoa ia lá, só com aquele conhecimento literário bem rasinho, achava que estava preparadíssima para trabalhar com tratamento analítico, sem haver recebido, né, um treinamento especial. As consequências de tal conduta são nefastas, tanto para a ciência em si, como para os doentes. E contribuíram bastante para o descrédito da psicanálise, porque daí começaram a achar, isso é uma charlatanice. Qualquer um vai lá e faz isso e não está dando resultado nenhum, está piorando a situação. Então contribuíram muito para o descrédito da psicanálise. E por isso, a fundação da primeira policlínica psicanalítica por M. Entingon em Berlim, em 1920, foi um passo de enorme importância prática. Essa instituição se empenha, por um lado, em tornar a terapia analítica acessível a amplas camadas da população e, por outro lado, se encarrega de preparar médicos para a profissão de analista num curso que envolve a condição de o aluno se submeter a uma análise. E é um dos preceitos do tripé analítico, né, que o analista se faz no divã. Então, o psicanalista precisa estar com a sua análise pessoal em dia para estar atendendo, precisa estar com a sua supervisão em dia e com os seus estudos em dia, né, que esses estudos são para sempre. E veementemente estudar, né. Entre os conceitos auxiliares que possibilitam ao médico o domínio do material analítico, há que se mencionar o de libido. E aí é bem interessante que ele traz o que é essa bendita dessa libido. Ele traz então qual que é o significado da libido. Libido significa primeiramente na psicanálise a força imaginada como quantitativamente variável e mensurável dos instintos sexuais, no sentido ampliado pela teoria psicanalítica, dirigidos para o objeto. Com o estudo subsequente, houve a necessidade de justapor a essa libido objetal uma libido do eu ou narcísica, dirigida para o próprio eu, e a interação dessas duas forças permitiu dar conta de um grande número de processos normais e patológicos da vida psíquica. Então, libido, essa força, essa busca pulsional por um objeto X ou pelo seu próprio eu, essa questão narcísica. Entre as chamadas neuroses de transferência e as afecções narcísicas, as primeiras, histeria e neurose obsessiva, sendo propriamente os objetos da terapia analítica, enquanto as outras, as neuroses narcísicas, permitem investigação com o auxílio da análise, mas apresentam dificuldades fundamentais em influência terapêutica. É certo que a teoria psicanalítica da libido não se acha absolutamente concluída, e que sua relação com a teoria geral dos instintos não está esclarecida. A psicanálise é uma ciência jovem, em tudo incompleta, em acelerado desenvolvimento, mas neste ponto cabe assinalar como é equivocado a objeção do pansexualismo, que frequentemente se faz dela.
se faz a ela. Conforme essa objeção, a teoria psicanalítica não conhece outras forças psíquicas instintuais, senão as puramente sexuais. E assim, fazendo, explora preconceitos populares ao utilizar sexual, entre aspas, não no sentido analítico, e sim vulgar. Então aqui Freud dá essa enfatizada. Não é o sexo, não é sexualidade, sexo. Esse termo vai além do que é vulgarmente falado por aí. Ele é um termo trabalhado psicanaliticamente mais aprofundado da sexualidade, da libido. A concepção psicanalítica teria de contar entre as afecções narcísicas também os transtornos que na psiquiatria são denominados psicoses funcionais. Estava fora de dúvida que neuroses e psicoses não eram separadas por uma fronteira nítida, da mesma forma que saúde e neurose, e era natural recorrer para explicar os enigmáticos fenômenos psicóticos aos conhecimentos obtidos no estudo das neuroses, até então igualmente impenetráveis. O presente autor, em seu período de isolamento, já havia tornado parcialmente compreensível um caso de paranoia mediante a investigação psicanalítica, e evidenciado nessa inequívoca psicose os mesmos conteúdos complexos e um jogo de força semelhante aos das simples neuroses. Em bom número de psicoses, Bleuler acompanhou os indícios do que chamava mecanismos freudianos. C.G. Jung conquistou enorme prestígio como analista quando, em 1907, explicou os mais estranhos sintomas dos estágios finais da demência praecoce, a partir das histórias individuais dos pacientes. O abrangente estudo de Bleuler sobre a esquizofrenia de 1911 demonstrou provavelmente de forma definitiva a legitimidade dos pontos de vista psicanalíticos para a compreensão das psicoses. Desse modo, a psiquiatria se tornou o campo imediato de aplicação da psicanálise, e assim permaneceu desde então. Os pesquisadores que mais contribuíram para um aprofundado conhecimento analítico das neuroses, como K. Abraham em Berlim, S. Ferenczi em Budapeste, para mencionar apenas os mais notáveis, destacaram-se também na elucidação analítica das psicoses. Insinua-se cada vez mais, não obstante, a oposição dos psiquiatras, a convicção da unidade e íntima relação de todos os transtornos que se apresentam como fenômenos neuróticos e psicóticos. Começa-se a compreender, principalmente na América, talvez, que o estudo psicanalítico das neuroses pode ser a única preparação para o entendimento das psicoses, que a psicanálise deve possibilitar uma psiquiatria científica no futuro, que não mais se contente em descrever estranhos casos clínicos, mas se contente em descrever estranhos casos clínicos, evoluções incompreensíveis e acompanhar a influência de grosseiros traumas anatômicos e tóxicos sobre um aparelho psíquico inacessível ao nosso conhecimento. Aí o quinto item aqui.